É possível alguém ser salvo fora da igreja, por Jesus Cristo, da eterna condenação? Para responder essa pergunta, precisamos corrigir 3 entendimentos. O primeiro do que é a igreja, o segundo do que é fé, o terceiro do que é salvação. O que é salvação? Então, a igreja é o corpo de Cristo, desculpa, formado por crentes de todas as épocas, portanto, do passado, do presente e do futuro. Esses são os que creram verdadeiramente em Jesus Cristo, os que foram eleitos na eternidade e creram no tempo em Jesus Cristo. Aí você tem a divisão da igreja triunfante, da igreja visível, da igreja invisível, da igreja triunfante, da igreja militante. Isso tudo ajuda a gente a entender o que é a igreja, mas basicamente você pode dizer o seguinte: é o corpo de Cristo formado por pessoas que receberam o dom da verdadeira fé, não uma fé subjetiva. E esse corpo de Cristo é formado por pessoas de todas as épocas, desde Adão. Então Adão e Eva, quando se converteram, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, razão pela qual os apóstolos reconhecem como crentes em Jesus os profetas, os crentes do Antigo Testamento. Jesus também reconhece isso. Jesus até cita nome, de Moisés, de Elias, de Abraão. Ele reconhece que são pessoas que creram nele, em Jesus Cristo. E Hebreus 11 faz uma lista ali, obviamente não exaustiva, mas crucial, singular, importantíssima para esse entendimento, citando os que tinham fé em Jesus Cristo, no verdadeiro Jesus e a verdadeira fé. E ele cita ali Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, por essa fé, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi encontrado porque Deus o trasladara, pois mesmo antes da sua trasladação obteve o testemunho de ver agradado a Deus, e de fato sem fé é impossível agradar a Deus, não vou explicar o agradar a Deus agora, mas pela fé Abraão também, pela fé Noé antes dele, pela fé Noé divinamente instruído acerca das coisas que ainda não tinham acontecido, que iriam ocorrer, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, da sua casa, pela qual julgou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não, aí já é Abraão, pela fé Abraão. E ele vai citando os profetas, tal, até os apóstolos, e chega no capítulo 12 e diz o seguinte: corramos, portanto, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para esses, considerando esses que testemunharam da fé, que são as nossas testemunhas. Corramos, portanto, essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador dessa fé, da única fé verdadeira, aquela que é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, lá em Efésios 2, aquela fé. E de maneira que aí ele diz, conclui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que todos esses olharam para Jesus Cristo, tiveram a fé no verdadeiro Jesus. Então, a igreja é o corpo que recebe essa fé, formado por aqueles que recebem essa fé. Então, não tem nada a ver com ser católico romano, tem nada a ver, nada a ver. A igreja começou com Pedro, que é o primeiro papa, não, então não tem nada a ver. Uma segunda questão a ser corrigida é o da fé. A fé salvadora, verdadeira, é a graça que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos, pela qual eles são habilitados a crer para a salvação de suas almas, ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Daí, por essa fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto está revelado na palavra, pela autoridade do próprio Deus que nela fala e age de conformidade com o que cada passagem tem em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças para essa vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar, receber a Cristo, firmar só nele, para a sua justificação, santificação e vida eterna, pela virtude do pacto da graça. Então é dessa fé que nós estamos falando. Essa fé, portanto, não é a sua escolha pessoal, independente da ação do Espírito, de confiar em alguma coisa e ficar muito entusiasmado com ela.
E a terceira compreensão que nós devemos ter é da salvação. A salvação é também um ato da graça de Deus que é aplicado nos eleitos somente, apenas nos eleitos. Portanto, um ato que a gente desconhece. Você conhece que você é salvo quando você se converte. Quando você é convertido por Deus, por essa fé ao verdadeiro Cristo, não ao Cristo do catolicismo romano, nem das denominações, né? Ao verdadeiro Cristo. E essa salvação é ordinária e extraordinária. Por exemplo, um bebê que está no ventre e ele morre no ventre. Esse bebê salvo, se Deus decide salvar, ele é salvo pela graça de Cristo. E ele é salvo. Só que não foi ordinariamente. Por quê? Por que não foi ordinariamente? Como é a salvação ordinária? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, para que haja fé e, portanto, a pessoa seja salva, pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, é necessário que alguém de Deus pregue. E quem é coluna e baluarte da verdade é a igreja. Deus escolheu salvar pela igreja. Por isso que essa igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade e também é sal da terra, é luz do mundo. Assim sendo, é nesse sentido somente, na salvação ordinária, que não há salvação fora da igreja, porque ela vai iniciar pela pregação por meio da verdadeira igreja e as pessoas vão ser mantidas na vida, perseverando nela até o fim, alimentados, fortalecidos e tal, nessa verdadeira igreja. Essa verdadeira igreja é importante a gente entender, então, que não tem nada a ver com denominação. Por exemplo, eu sou da denominação presbiteriana do Brasil. Essa denominação pode se corromper e deixar de ser igreja visivelmente aceitável. Inclusive, ela já tomou uma posição com respeito à Igreja Presbiteriana Americana, que plantou a Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil se desligou da americana por considerá-la infiel. Hoje, ela não é mais reconhecida uma igreja fiel. Então, é importante entender que, biblicamente falando, a igreja é o corpo fiel de Cristo. Em qualquer lugar, pode ser uma família que esteja vivendo a verdadeira fé em Cristo e mantendo toda a estrutura, toda a exigência de Deus. Deus possa manter ali aquela família diante de toda a exigência. Nesse sentido, não há salvação então fora dessa igreja, porque você precisa ser igreja. Não estou falando de família desigrejada sofisticadamente, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma relação bíblica fiel em qualquer lugar, em qualquer época, por maneiras biblicamente conduzidas, orientadas e tudo mais. Então é preciso corrigir esses três entendimentos para a gente entender exatamente o que a gente concluiu. Por que não há salvação fora da igreja? Bom, considerando que a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, formado por todos aqueles que foram eleitos e salvos, receberam o dom da fé em qualquer época, qualquer lugar, e considerando que a fé é o dom de Deus, como eu resumi aqui, e considerando que a salvação é ordinária e a salvação é extraordinária, então extraordinária você não tem como estar ali na igreja, né? Depender da pregação, etc. Então nós estamos falando de salvação ordinária. A salvação ordinária é impossível fora da igreja, porque precisa haver quem pregue, precisa haver a ação do Espírito por meio da igreja. Ele decidiu, não que a igreja seja a soberana, não, é que Deus decidiu agir por meio da igreja. Então, como ouvirão se não há quem pregue, é uma retórica, é uma afirmação de que não tem como haver salvação fora da igreja. Também porque esses que estão evidenciando que foram salvos vão ter que testemunhar essa salvação por meio de uma vida santa, de uma vida de compromisso como igreja. Não deixei de congregar como é costume de alguns,
Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, é uma advertência também de Hebreus e, na verdade, toda a Escritura. E isso tem a ver com estar na igreja. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, ordinariamente falando, não há salvação fora da igreja verdadeira, formada, como nós dissemos, por todos os crentes de todas as épocas. Não se trata, portanto, de uma soberania de uma denominação qualquer, não se trata de infabilidade de denominações humanas e não se trata de nenhuma espécie de desigrejamento sofisticado. Mas, concluindo isso, não há salvação fora da igreja. Portanto, sejamos zelosos com a pregação e com nossos compromissos.